Você já percebeu que tem ano que é só mais um ano e tem ano que é divisor de águas para a empresa? 2026 é esse ano. De um lado, a reforma tributária, começando um ensaio geral nas notas fiscais, e do outro, a isenção de imposto de renda até 5 mil, mudando o bolso de milhões de pessoas. E a pergunta é simples: você vai passar 2026 como espectador ou como dono que vai se preparar para jogar esse jogo? Fala aqui o Pedro Contemp e esse é mais um Videotemp para tirar sua empresa do modo sobrevivência e levar ela para o modo crescimento, o modo Contemp ativado. Hoje eu vou te explicar sem juridiquês o que está acontecendo em 2026 na reforma tributária e na tabela do imposto de renda e o que você como empresário pode fazer com isso na prática, no caixa, na folha de pagamento, na estratégia. Fica comigo até o final que eu vou te deixar um mini plano para você aproveitar esse cenário a favor da sua empresa. Primeiro ponto, muita gente acha que a reforma tributária é coisa para 2027, 2028, 2030. Não é. 2026 é o ano em que o sistema novo começa a aparecer nas suas notas fiscais. É como se o governo estivesse falando: olha, empresário, eu vou te mostrar como que vai ser o jogo daqui para frente, sem cobrar de verdade ainda, para você ter tempo de se ajustar. Um amigo que a gente tem. Então, o que que muda na prática? Hoje você convive com um monte de sigla. É PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. A reforma tributária vem com a lógica do IVA ou IVA, um imposto sobre valor agregado, que na prática vai ser dividido em dois: CBS, que é o seu imposto federal, e IBS, que é o imposto estadual e municipal. Em 2026, isso começa a aparecer no layout da nota fiscal, mesmo que o pagamento ainda esteja em transição. O que isso significa para você? Significa que seu sistema de emissão de nota precisa estar atualizado, seu contador precisa estar alinhado, seu BPO financeiro precisa enxergar essas informações e você, que é dono da empresa, precisa parar de pensar: ah, isso é coisa para depois. 2026 é o ano do ensaio geral. Quem erra no ensaio, quem pula o ensaio, passa vergonha na estreia. Empresário que usar 2026 para ensaiar, entra em 2027 jogando para ganhar. Entra em 2027 levando tudo. Empresário que ignora 2026, entra em 2027 levando cartão amarelo no jogo. Tá, Pedro, entendi que esse ano é teste, mas o que eu faço de concreto? Eu vou te dar alguns pontos bem objetivos. Primeiro, confere se o seu sistema está pronto para o novo layout de nota fiscal. Conversa com seu fornecedor de sistema, sua contabilidade, seu financeiro. Pergunta: já estamos configurados para o novo modelo de nota com IBS e CBS aparecendo? Já tem ambiente de teste? Já rodamos alguma simulação? Não espera dar rejeição em nota real para descobrir que não. 2. Mapeie os seus produtos e serviços. A reforma mexe com a alíquota por setor, então é hora de listar o que você vende, conferir KNAI, conversar com o contador sobre o que enquadra, o que não enquadra. Quanto mais bagunçado estiver o seu cadastro hoje, mais difícil vai ser o impacto amanhã de você entender isso tudo. Usa 2026 para testar a gestão e não só o seu imposto. Aproveita o ano de ensaio para olhar além da guia que você paga. Como que está a minha margem? Como que está o meu repasse de preço? Como seria se a carga mudasse um pouco para cima ou para baixo? Não é pânico, é simulação. Na Contemp a gente está fazendo isso com vários clientes, usando 2026 para simular cenários e ver onde a empresa está frágil ou forte. Agora vamos para o outro lado da moeda, pessoas físicas. A partir de agora, quem ganha até 5 mil reais por mês pode ficar isento de imposto de renda. Traduzindo, tem gente que ganha até 5 mil e vai sentir o alívio no salário, no líquido que ele recebe. Ao longo do ano, isso pode representar alguns milhares de reais a mais no bolso. Por que isso importa para você que é empresário? Porque essa grana extra é o seu cliente com um pouco mais de fôlego para poder consumir. É o seu funcionário com um pouco mais de fôlego para poder respirar. Então você pode olhar isso de três formas. Forma número 1. Ah, legal, menos imposto, vida que segue. 2. Opa, oportunidade de vender mais. Ou 3. Oportunidade de alinhar a melhor conversa com o meu time. Vamos falar das duas últimas, que são as mais importantes. Como que essa isenção impacta nas suas vendas? Se o seu público-alvo está nessa faixa de renda, você tem uma oportunidade clara. Gente com um pouco mais de dinheiro disponível tende a consumir um pouco mais, ou pelo menos pagar as contas
menos sufoco. Isso não significa que vai chover dinheiro, mas significa que se você tiver oferta inteligente, se você souber se comunicar, se você tiver um produto ou um serviço bem posicionado, você pode surfar em uma maré um pouco menos pesada do que nos últimos anos. Então pensa, tem produto que você pode estruturar pensando em ticket que caiba nessa faixa de renda. Tem serviço recorrente de assinatura, plano que você pode aproveitar com esse respiro. Empresário que ignora renda do cliente vende no escuro. Empresário que entende o bolso do cliente planeja melhor a oferta, a condição e a conversa. E como que essa isenção impacta na sua folha e na sua liderança? Agora olhando para dentro da empresa, se você tem um funcionário nessa faixa de 5 mil, é muito provável que eles estejam ouvindo falar disso na TV, estejam vendo os comentários nas redes sociais, e você pode se antecipar a trazer uma conversa transparente. Imagina você chamar o seu time e falar: gente, vocês estão ouvindo falar da mudança na tabela do imposto de renda, isso atinge diretamente quem está em tal faixa. O nosso financeiro / contabilidade já está olhando para isso, e quando o reflexo aparece no contra-cheque, a gente vai explicar direitinho. O que isso gera para o seu time, essa conversa? Confiança, sensação de que a empresa não está alienada, espaço para alinhar expectativa. Você também pode aproveitar para trazer um recado de educação financeira. Fala assim: se entrar um pouco mais de dinheiro líquido, não é só virar gasto a mais. É a oportunidade de organizar alguma coisa, alguma dívida, alguma reserva, algum objetivo. E dono que ajuda o time a entender dinheiro constrói cultura diferente. Vamos juntar as duas pontas da reforma tributária. Isenção é igual ao planejamento, não igual ao pânico. Olha que interessante o quadro de 2026. De um lado, a reforma tributária começando o ensaio das notas fiscais. Do outro, a mudança no imposto de renda melhorando um pouco o bolso de quem ganha até 5 mil. Sabe como que eu leio isso? Como que o empresário lê? Como um convite para um planejamento. Não é o momento de jogar tudo para o alto, entrar em discurso: o Brasil não tem jeito, nem ficar esperando alguém decidir por você. É o momento de sentar com a contabilidade, sentar com o BPO financeiro, olhar o seu modelo de gestão para ajustar processo de margem, comunicação. A Contempl, a forma como a gente enxerga 2026 é assim: 2026 não é ano de desespero, é o ano de arrumar a casa para entrar na próxima fase da economia, menos vulnerável e bem mais consciente. E agora eu vou te dar um mini plano de ação para você aplicar em 7 dias. Dia número 1, liga para o seu contador ou para a sua equipe ou para a Contempl e pergunta objetivamente: como que estamos em relação ao novo modelo de nota da reforma? Tem algo que já deveria estar testando? Dia 2, faz um levantamento dos seus produtos ou serviços e confere se o cadastro está redondo. Tem descrição, natureza de operação certa, tudo isso. Dia 3, marca uma conversa rápida com o financeiro ou o BPO para perguntar se a carga tributária mexer um pouquinho, aumentar para cima ou para baixo. Quais que são os pontos mais frágeis da minha margem, do meu preço e da minha inadimplência. No dia 4, você olha para a sua base de clientes. Quantos estão nessa faixa de renda até 5 mil? Tem espaço para criar um produto ou um serviço pensando nesse público? Dia 5, se você tem equipe nessa faixa de salário, marca um papo transparente sobre as mudanças do imposto de renda, mostra que a empresa está acompanhando. No dia 6, tira uma taxa para revisar o preço e condição de pagamento. À luz desse cenário é o seguinte: juros ainda altos, reforma em ensaio, cliente com um pouco mais de fôlego. E no dia 7, senta sozinho, olha para tudo isso e responde: se eu aproveitar 2026 como um ano de ensaio e ajustar onde minha empresa pode estar lá em 2027. 2026 não é só virada de calendário, é virada de contexto. Empresário que ignora isso fica preso reagindo à lei, à notícia e a boato. Empresário que entende isso usa a lei como parte do planejamento e não como um susto de última hora. Se esse videotempo te ajudou a enxergar 2026 com clareza e menos pânico, curte esse vídeo, se inscreve no canal e manda para aquele empresário que só reclama de imposto, mas nunca sentou para planejar com seriedade. Se você quiser alguém do seu lado para traduzir a reforma tributária, o imposto de renda, o seu fluxo de caixa e decisão de dono em linguagem simples, é só clicar no link da descrição e falar com a equipe da Contempl, porque quando o assunto é empresa, gestão e resultado, a Contempl é foda!